Boa noite, pessoal. Boa noite a quem nos acompanha pela TV Câmara, redes sociais que transmitem também a nossa audiência pública de hoje. Audiência pública para tratar sobre audiência pública da Comissão da Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social para tratar sobre os valores praticados referentes aos aluguéis aqui na cidade. Quero registrar aqui a presença hoje e convido para tomar assento aqui na bancada dos vereadores, o senhor Evaristo de Souza, está aqui representando os corretores, é isso? Cresci? O senhor pode passar para cá, chega com a gente aqui, esteja conosco. Convidar também, já está conosco aqui, nosso secretário Fernando, né? Secretário de Desenvolvimento Econômico do município, assumiu há pouco. Vereador João Leivas conosco aqui na bancada. Ocupar essa cadeira aí. Isso, tem acesso aos microfones, né? Fica mais fácil para a gente interagir. Cumprimentar aqui também a representação de alunos, ou melhor, de estudantes, né? Estudantes que estão se estabelecendo no município, pessoal de fora que vem morar no Alegrete. Cumprimentar a dona Guiomar, com a gente também, corretora de imóveis, representando alguma imobiliária? Sim mesmo. A equipe da Fonter aqui com a gente, né, na pessoa da Adriane, sim mesmo. Também. Convido a Adriane para tomar assento aqui, Adriane, vem para cá com a gente. Nós vamos fazer essa audiência pública para entender, esse é o sentido do nosso encontro aqui nessa noite, e nós convidamos aqui as empresas e também as representações, né, os conselhos, né, para a gente entender o que é que está acontecendo nesta iniciativa que os alunos, que os estudantes tiveram de procurar a CIDBES. A CIDBES é uma comissão permanente nessa casa que trata, como eu disse, de infraestrutura, desenvolvimento e bem-estar social. Então, essa pauta ela também acaba sendo uma pauta que nós tratamos aqui e à medida do possível, a gente faz aquilo que não é prerrogativa inicial de um vereador, mas que faz parte de quem está no exercício do poder, que é poder sentar com as partes e conversar, trazer um entendimento para que não haja, né, secretário, nada fora que nada fique sem esclarecimento. Então, nesse sentido, nós fomos procurados pelos estudantes que estão residindo no Alegrete hoje, alguns ainda em busca de um imóvel adequado, né, para se estabelecerem aqui, e eles trouxeram uma queixa, um relato para essa comissão. Então, é por isso que eu perguntei, eu gostaria que inicialmente, o seu nome? A Ana Vitória pudesse... alguém alcança o microfone para a Ana, para que ela possa se manifestar, problematizando aqui para a gente o que preocupa vocês, e a partir daí nós vamos ouvir o secretário, ouvir aqui o nosso representante do Cresci juntamente conosco, tá bem? Fica tranquila que a câmera te pega aí, os meninos são bons aí nesse negócio aí, vai alcançar você aí, tá bem? Boa noite. Certinho? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Vitória, atual representante presidente do diretório acadêmico do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal do Pampa. Primeiramente, eu trago aqui alguns dados. Vou só abrir o meu notebook, porque é muito mais fácil de ver pelo notebook. Eu fiz um levantamento, pedi para o diretor repassar. Eu vou te interromper e fazer um convite para tu vires aqui e ocupar a bancada aqui, fica mais fácil, já que tu está com o computador. Pode ser também. Isso. Aproveito para cumprimentar quem está na audiência da nossa transmissão. Esta é uma audiência pública da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, comissão permanente dessa casa, compostas pelos vereadores
Jaime Duarte, que é o nosso relator, vereador Anilton Oliveira, ambos em viagem, e este vereador que preside a comissão, e hoje aqui, com a presença e a participação, compondo a nossa comissão, vereador João Leivas, vereador do MDB. Agradecer aqui a participação também das nossas amigas, né, de Libras, intérpretes de Libras, que fazem a acessibilidade às nossas transmissões aqui da casa. Ok? Aperta aí, vamos embora. Isso aí. Perfeito. Agora sim. Tá, eu não vou retornar no que eu havia dito antes, mas qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Vamos lá. Eu fiz um levantamento, pedi para o diretor repassar na faculdade para poder fazer uma análise de quantos alunos até o momento nós temos morando de aluguel aqui em Alegrete. Nós não tivemos tantas respostas, mas tivemos até respostas consideráveis. Cerca de 77% dos alunos de 54 constaram que atualmente moram de aluguel. Algumas coisas muito preocupantes é que a maioria registrou que mora há mais de 4 anos ou há mais de 2 anos. E outra coisa que é muito preocupante é que a gente costuma vir aqui para Alegrete com o objetivo de morar sozinho, por sermos estudantes, queremos seguir bem a nossa vida nessa nova jornada, só que nós percebemos que a maioria aqui mora com 3 pessoas ou mais dentro da mesma residência, e a maioria ali numa faixa de idade de 20 anos. Levando em consideração tudo isso, vendo os gastos adicionais que as pessoas têm, mesmo morando daquele lado do Ibirapuitã, que é próximo à faculdade, 92% das pessoas responderam que precisam arcar com despesas fixas além do aluguel e que 97% não recebe um auxílio do governo nesse momento, mesmo sendo pessoas de baixa renda. Várias pessoas também responderam que já atrasaram o pagamento do aluguel e também já realizaram trabalhos informais ou realizam trabalhos informais para poder constar e conseguir bancar o aluguel na cidade. Algumas respostas aqui, levando em conta se a pessoa já teve que se mudar alguma vez, foi que houve localização e alto valor do aluguel, são alguns motivos ao qual as pessoas tiveram que se mudar. O primeiro local que aluguei, roubaram todos os meus eletrodomésticos, panelas, roupas, etc. Valor alto do aluguel, o dono pediu o imóvel de volta, infiltração no prédio, número de pessoas que diminuiu, então não ia poder arcar, local insalubre, enchente chega perto, e sabemos que nesse momento atual, no contexto do Rio Grande do Sul, muitas pessoas foram afetadas pelas enchentes, longe da faculdade, as condições da casa anterior eram muito descuidadas. Me mudei, resposta de alguém, claro, não sei quem são, eu pedi que o formulário fosse anônimo. Me mudei devido a uma infração de contrato por parte do proprietário. Havia um buraco no teto por onde entrei, por onde estava entrando água da chuva e insetos. Devido à urgência, no momento, fui obrigado a me mudar para um local muito mais caro. Outra resposta, me mudei pois o contrato acabou. Gostaria de um local mais próximo à universidade. Minha casa pegou fogo. Uma república era o que tinha condições de pagar. Má condição de residência. Aluguel muito caro. Já podemos notar com muita clareza de que a maioria dos que responderam, se tiveram que se mudar, constam sobre o aluguel ser muito caro. Muito alto e várias vezes uma pessoa colocou que teve que se mudar várias vezes, principalmente por problemas estruturais nos lugares onde morei. Ou era um apartamento com parede de papelão, ou havia diversas goteiras. Sem falar dos problemas com vizinhos, que até caso com a polícia já aconteceu. Então, trazendo todas essas queixas que eu recebi de todos esses alunos que fizeram questão de preencher esse formulário, eu venho representar a todos dizendo que é insustentável termos que pagar muito mais de R$1.000 em um ambiente insalubre e ainda termos que arcar com condomínio que às vezes nem sequer tem alguma coisa a não ser um portão para você conseguir entrar. Então, levando todo esse contexto e tudo isso, eu e a minha equipe, que está ali, do diretório acadêmico, que está ali também, viemos em busca
do vereador, do Anilton, do Itamar também, para poder citarmos e falarmos dessa situação. Bom, é isso que eu tenho para falar no momento. Eu agradeço a minha oportunidade. Repete para mim teu nome só. É Ana Vitória Gonçalves. Ana Vitória, Isso. ok. Obrigado, Ana Vitória, pela tua manifestação. Secretário, boa noite. Lá no botãozinho. Boa noite a todos. Gostaria de um parecer meu referente à situação. Já tem conhecimento dessa situação? Não, a gente sabe que a situação dos valores altos do aluguel aqui no município de Alegrete é uma realidade. Quando a gente vai comparar com os outros municípios, né, até com a própria região metropolitana, a gente entende que os nossos altos valores são preocupantes. Alegrete passou por um cenário há um tempo atrás, com a vinda da Unipampa, e isso ocasionou uma inflação nos valores dos aluguéis. E isso é uma tendência de mercado, né? Quando o mercado é o que dita os valores dos aluguéis. E uma vez constituído, né, os valores atribuídos, os reajustes são tabelados pela tabela de IGPM, né? E outras tabelas já previstas na legislação. Nós, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente pode, entendendo a necessidade dos estudantes, a gente pode conversar com o conselho, até para que a gente possa conversar com as imobiliárias sobre qual o critério de avaliação que estão atribuindo nos imóveis, para que a gente possa tentar conscientizar sobre os valores dos aluguéis que estão sendo utilizados, né? Eu acho que isso a gente pode fazer via secretaria para poder fazer uma conversa, porque a Secretaria em si, de Desenvolvimento Econômico, é claro que ela é preocupada, se preocupa com todo o desenvolvimento da cidade, mas a gente pode trabalhar com uma conscientização junto à entidade de classe, que é o Cresci, né, e junto com as corretoras. Vereador João, manifestação inicial aí. Obrigado, vereador Itamar, que por hora preside essa audiência pública e presidente também da Comissão de Bem-Estar e Desenvolvimento Social. Realmente é importante trazer esse tema para debate aqui na Câmara. Parabéns aos estudantes que provocaram o Poder Legislativo para que a gente pudesse ter essa conversa aqui com todos os entes, com o Poder Executivo, com o Legislativo, com representantes do Cresci, das imobiliárias, para ver o que acontece aqui no município e se tem como se avançar ou não no assunto. A gente fica aqui à disposição, vamos colher agora as informações passadas, tanto pelo Cresci quanto pela representante das imobiliárias, para a gente ver se consegue chegar em um denominador comum. Obrigado. Obrigado, vereador João. Senhor Evaristo, boa noite, obrigado por comparecer à nossa audiência pública, muito importante sua presença. Boa noite aos colegas corretores, boa noite aos estudantes, aos jovens, nossa minha amiga aqui de mesa e os demais funcionários da entidade. Alegrete, hoje ainda eu conversava com o cliente, já teve o aluguel muito mais alto que tem atualmente. A gente fazendo um paralelo pelo salário mínimo. Na década de 90, um aluguel de um apartamento valia em torno de qualquer apartamento de 2 salários, salário e meio, era na época. Aí depois os aluguéis foram baixando, isso é uma lei de mercado, né? Oferta e procura, né? E aí o mercado caiu porque construíram muitos imóveis. Hoje a oferta, dá para ver que estão construindo sempre tem edifícios novos, sempre tem locações novas. Então, isso aí fez com que o mercado baixasse o preço das locações. Mas isso não depende das imobiliárias. Porque quem bota o preço é o proprietário. A gente dá orientação, e a colega sabe, do mercado. O que eles fazem? Tanto para venda quanto para compra. O que vale? Vale tanto. A gente dá o preço. Não, mas vamos tentar mais. Olha que não pega, mas vamos tentar. E tem imóveis que fica tempo. 3 anos para vender, né? 1 ano para alugar, né? Porque eles querem demais. Eles não acreditam muito, não. Acho que a gente quer baixar o preço. Aí o que acontece? Os reajustes, como foi falado, têm dado negativo, se for pelo IGPM. Agora, depois de
depois de 3 anos de aluguel, se houver assim defasagem no valor do aluguel, aí tem a revisão locatícia, que aí se atualiza o valor. Se não houver acordo, pode ser via judicial, é um direito que é legal, né, que existe, que ampara as imobiliárias e ampara os proprietários. Mas eu sei disso, eu entendo o assunto de vocês, porque Alegrete tem fama de aluguel mais alto. Em compensação, é uma das cidades também que os imóveis valorizam mais. Por isso que a locação é mais alta. Tem avaliadores que vêm de outros bancos para avaliar imóveis em Alegrete, e às vezes eles se socorrem das imobiliárias, porque baseado na cidade que eles moram, dá diferença de preço. E aí não passa no financiamento. Os militares também alegam muito isso, porque tu vê assim, ó, um militar lá do norte, lá do Rio, ele imagina Alegrete, uma cidadezinha quase na Argentina, lá, um aluguel lá deve ser R$400, R$500, e chega aqui, né, e se surpreende, né. A princípio era isso, né, primeira mão, mais perguntas no segmento, passar para, acho que para a minha amiga ali, né. Boa noite, meu nome é Adriane, eu faço parte, então, da imobiliária Fonter, sou gestora da parte da imobiliária, né, e trago, então, a colocação sobre a imobiliária, tá? Eu acredito que, vereador, desculpa, seu nome, secretário, nós passar nas imobiliárias e podendo fazer essa reunião, porque ao mesmo que o colega tenha nos dito que Alegrete é caro, nós fizemos há 3 anos atrás uma pesquisa de mercado comparada às outras cidades, e Alegrete é a mais cara. Então, essa ideia das imobiliárias, das avaliações, ter um critério de avaliação, eu acredito que se a gente conseguisse passar isso aos outros colegas seria muito importante. Hoje, na imobiliária, a gente tenta ter uma avaliação justa. E o que acontece? Muitos dos proprietários levam o imóvel a outras imobiliárias, aqui avaliar mais alto é o valor que fica. Então, isso muitas vezes se torna injusto mesmo, né? Em relação a valores, Alegrete hoje, isso sim é considerado quem escolhe o valor do imóvel é o proprietário. Então, por mais que a gente diga que não é aquele valor que se pede, não é aquele valor que é o justificativo para se usar, eles não vão dar muitos ouvidos, vai ser o que eles querem, tá? Tentamos já de outras maneiras dizer que o imóvel vai ficar fechado e, infelizmente, ele não fica. Então, é o valor, cada vez ele vai aumentar mais. Sobre as condições do imóvel, hoje, falo por nós, Imobiliária Fonter, nós não alugamos imóveis que não tenham um padrão. Tá? Todos os imóveis que nós captamos, eles têm que estar aptos. Então, nós ali não passamos por isso. Seria muito também uma boa ideia se nós tivéssemos uma concordância das outras imobiliárias de poder passar esse padrão, né? Do proprietário ter um cuidado na pintura, infiltrações, né? Antes de colocar ele para locação. Mas isso aí vai depender de cada imobiliário do jeito que é trabalhado, né? Nem todos têm, né? Então, hoje eu só posso trazer aqui, por mais que nós estamos representando as outras imobiliárias, mas hoje eu só posso trazer como nós trabalhamos hoje dentro da cidade, né? A gente entende muito, a gente tem uma grande procura por imóveis, tanto por estudante como por militares, principalmente perto da Unipampa, que não existe, né? E quando é no centro, o valor é totalmente diferente. É muito mais caro. Às vezes, por apartamentos bem pequenos, de 1 dormitório, os valores de 1.800 para apartamento vazio. É o normal que nós temos aqui. Então, gostaria de trazer hoje a vocês, né, uma ideia de dizer, ou dizer mesmo que nós, como imobiliária, a gente teria uma saída para vocês, mas, infelizmente, não temos, né. Obrigado, Adriane. Eu abro a inscrição para quem quiser se manifestar. Só levante a mão. Fernanda vai até vocês. Tem alguém que tem alguma pergunta, alguma colocação a mais a fazer? Alô? Bom, meu nome é Luiz Felipe, eu sou da Unipampa também, sou coordenador de assuntos institucionais do Diretório Acadêmico. E eu gostaria de primeiro falar sobre a minha situação, que eu também moro de aluguel. No início do ano eu tive que me mudar e eu procurei por aluguéis próximos à faculdade e eu eu descobri valores aproximados de locais
aqui no centro, o que não me parecia muito coerente, já que pensar da necessidade das pessoas que vão estar morando próxima da faculdade e da necessidade das pessoas que procuram um aluguel no centro. Então, não me parecia muito coerente os dois terem o mesmo valor. Quando me mudei, também descobri que no apartamento onde eu alugo não pega um pingo de sol e por conta disso acumulo muito mofo. E é algo que eu tenho que lidar. Além dos valores, eu também tive que procurar um trabalho, coisa que eu não precisava. Mas eu acabei tendo que procurar um trabalho porque somente com o auxílio dos meus pais eu não conseguiria, né, continuar estudando aqui em Alegrete. Então, ou eu procurava um trabalho, ou eu voltava para minha cidade e não fazia mais faculdade. Sem contar que, como situações parecidas com a minha, conheço de muitas pessoas, tanto da onde eu vim, que é Uruguaiana, que não é uma cidade tão longe, mas ainda assim é comparável, quanto de amigos e parentes e, enfim, conhecidos de alunos de fora do Rio Grande do Sul que ficaram sabendo que com sua nota no Enem poderiam vir aqui fazer a faculdade que lhes interessa, mas que no fim não conseguiriam por conta dos altos valores de aluguéis. Então, assim, foi comentado de vocês sobre a questão do mercado e eu acho completamente compreensível. Mas a gente veio aqui para procurar um auxílio do governo e o que ele pode fazer para nos auxiliar e para auxiliar também no desenvolvimento da cidade, porque isso atrai gente, atrai aluno. Atrair aluno é o quê? É mais comércio na região, é mais gente procurando um barzinho, mais gente procurando um restaurante, é mais gente procurando isso, aquilo. Então, traz também um desenvolvimento para a cidade. Então, só queria comentar esses pontos, falar sobre a minha questão e sobre que, obviamente, o mercado é importante, nós entendemos disso. No mundo que nós vivemos, o mercado é importante, mas eu acho que também é importante as pessoas terem acesso a esse mercado, porque nada adianta ter valores se ninguém pode pagar eles. E é isso aí. Obrigado. Mais alguém se inscreve? Não, pessoal. Saudar aqui o vereador João Monteiro, doutor João Monteiro, também proprietário de imobiliária. Te trazer para a conversa, João, chega aqui com a gente. Antes da fala do vereador, manifestação do vereador João, o secretário pediu a palavra. Eu acho... Como é que é o teu nome mesmo? Luiz, eu acho muito importante as tuas colocações. Realmente uma cidade que se desenvolve, a gente às vezes enaltece a questão de ter a Unipampa aqui no município de Alegrete, mas também às vezes a gente se preocupa com a ida dos alunos embora, porque às vezes não consegue se sustentar durante a universidade. E isso realmente é preocupante. Antes eu estava conversando com o vereador Itamar sobre a gente fazer projetos para desenvolvimento e tecnologia na fronteira, e isso vai de encontro. Não adianta a gente fazer projetos de desenvolvimento e tecnologia se os alunos, né, não têm condição de se manter na universidade por não ter condições de estar com moradia. E então, diante do que já foi abordado aqui na audiência, e eu reforço que já faço um compromisso aqui com vocês, da gente fazer uma reunião com o Cresci, uma reunião com as imobiliárias, para que a gente possa buscar, né, um padrão de avaliação para esses imóveis, para a gente poder trabalhar com uma campanha de conscientização, tá? Porque realmente a gente para analisar, os valores às vezes são elevados, e isso é uma dor, né, que a gente precisa trabalhar em conjunto e dar apoio para os acadêmicos. Vereador João. É o outro. Boa noite. Boa noite, então, ao Itamar, que preside essa audiência. Boa noite a todos aqui presentes, representantes de condomínios e colegas corretores, ao Poder Público Executivo representado pelo Fernando e o colega João Leivas. Eu peço inicialmente desculpa pelo atraso, não era por não dar importância à pauta, mas era em razão de um outro compromisso que estava no ambulatório. E eu descobri com surpresa essa situação, essas celeumas, essas problematizações chegam através da CIDBES, acho que através do Anilton. Recebi com surpresa porque eu não estava entendendo a lógica
da onde tinha surgido essa demanda, porque tem alguns pontos que não fazia muito sentido, no meu entender, a gente está discutindo no âmbito via poder público municipal, inclusive. Então, entendo que sim, podemos ser intermediadores dos problemas sociais como devemos ser, mas eu entendo que daqui a gente tem que ver alguns pontos. Primeiro ponto, algumas pautas precisam ser discutidas com as instituições, porque a gente fez aqui a aprovação agora há pouco da questão do transporte, a gente tem assumido uma discussão bastante grande com a questão do transporte, em especial a problemática do IFE, mas a gente também precisa movimentar isso com quem de direito, que o ente específico é a União. A União é responsável desses alunos. Não que não possamos fazer políticas públicas além. Essa pauta que chega com a questão da moradia também precisa ser discutida com isso, porque a gente tem um galope introduzindo essas instituições, e isso é muito importante, não vou discutir, mas não pensado. Eu fui professor da Unipampa em Livramento, e anos e anos e anos e anos até conseguir se instituir o RU, até conseguir se instituir as casas do estudante. Então, isso em paralelo, eu acho que vocês também têm que tensionar junto à instituição, seja para aumento dos auxílios em razão de circunstâncias da regionalidade, seja em razão de acompanhar através dos núcleos, sei lá, através dos DCEAs e dos representações de vocês, para que as instituições também se preocupem com essa condicionante. Então, esse é um ponto principal a título de sugestão, porque eu acho que aí, nesses próximos diálogos, a instituição estando presente, ela também consegue enxergar com outro viés a própria problematização junto aos conselhos deles de rever valores a título de auxílios e tudo mais. Dentro da discussão imobiliária, preço de aluguel, discutir condomínio, discutir IPTU e outras questões mais, e aí começa a nos envolver as administradoras de condomínio e nós, imobiliárias / corretores, nós temos alguns pontos bem interessantes de discussão mesmo. Sim, tensionar / problematizar com as imobiliárias, afinal de contas, a nossa obrigação é fazer intermediação imobiliária. E aí nós temos a maioria dos pontos muito claros, porque a gente segue legislação e o atuar de todos é o mesmo. Só que aí, tio Eva vai concordar, tem lugares que tem um atendimento um pouco mais humanizado, Guiomar vai concordar com isso, e a gente acaba sensibilizando, acaba fazendo uma intermediação um pouquinho mais de afinco. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pequenos empreendimentos iniciando. É muito caro. Os comerciais daqui estão um valor muito alto. Então, a gente tenta fazer com que traga para uma lógica de 6 meses de desconto, os primeiros 6 meses, para ver se a atividade vai dar certo, alguma coisa desse tipo. E sim, nós somos os responsáveis por essa intermediação. Porque eu saí de um apartamento que eu alugava, porque tudo que ele não quis de reajuste, ele quis em determinado momento. Eu tentei negociar na época e não rolou. Veio esse apartamento para minha imobiliária, que eu descobri que quando eu saí até ele vir para que eu alocasse, ninguém ficou morando. Então esse proprietário também tem que entender que às vezes é melhor tu dar uma flexibilizada no valor, porque tu deixa de pagar, tu vai estar pagando pelo menos as taxas mínimas de água, de luz e de condomínio, se tem condomínio, enfim. Então, quando buscarem as imobiliárias, problematizem isso. Eu sou estudante, digam, abram o peito, minha renda é tal, porque a gente precisa saber de quem estamos falando esse cliente. Eu preciso saber que esse cliente tem um cachorro chato, porque daí eu não vou botar ele numa casa de um proprietário que não gosta de cachorro. É do mais simples detalhe. Então, o meu imóvel só pode ser até R$500. A gente vai conseguir. E para nós, não é interessante imóveis muito baratos. A gente se incomoda igual e a percentual que a gente ganha é o mesmo. Então, o que eu prefiro? Dedicar minha energia para uma sala comercial que eu vou ganhar um percentual X, o mesmo percentual, um valor X, ou gastar energia para conseguir. Então, é muito de sensibilizar. E a maioria das imobiliárias daqui, ou se não todas, elas não fazem essa diferenciação. Elas atendem todo tipo de público. Todos os corretores que eu conheço, pelo menos, atendem os que querem os imóveis mais caros e os imóveis mais baratos. Então, sim, essa atenção pode ser e deve ser feita junto com os intermediadores imobiliários. Dizer, eu tenho condição de gastar até R$400. Tem uma diferença de valor? Tem. Nas cidades que receberam Unipampa, no geral, elas tiveram esse entender de que... Só que elas não entenderam que o público que estavam recebendo era um público estudante. Quando eu estudava, foi no ano que implantaram a Unipampa, o primeiro ano, eu já estava há um ano na cidade, eu pagava R$250.
de aluguel no meu apartamento. E ainda podia alugar garagem, porque eu não tinha carro. Eu sublocava a garagem ainda, ficava bem mais barato que isso. Quando eu vim aqui para Alegrete era R$500, uma casa na Andradas, muito boa por R$500. Então, tem uma lógica de mercado que precisa ser pensada. Mas, questão condomínio. Questão condomínio. Também vai muito da relação adequada, saber ter uma relação adequada com as imobiliárias. Em primeiro lugar, as imobiliárias têm que entender que condomínio é com administrador de condomínio, incluir nos contratos. A maioria já faz isso, porque é um problema que não é nosso. A administração do condomínio, se tem administração de condomínio, é de quem administra o condomínio. Isso tem que estar bem claro nos contratos para a gente não ter problemas, inclusive. Dentro do condomínio, tem que se ver o que é a questão realmente que pode ser repassada a quem aluga e o que são gastos que são do proprietário, que são benfeitorias outras, e isso tem que estar muito claro também. Não é porque o condomínio veio no valor X que obrigatoriamente, salvo disposição em contrário, que esteja em contrato. Então tem que ver o que vocês estão pagando a título de condomínio, problematizar com a imobiliária ou com a administradora do condomínio sobre isso. Eu não tenho nada que ver se querem embelezar este prédio, se resolveram pensar em alguma outra questão, não tenho que pagar por isso, vai pagar pelos consumos que são os correlatos. A mesma coisa de IPTU, a lei é muito clara. O imposto territorial é obrigação do proprietário, salvo se isso for disponibilizado de forma diferente no contrato. Tem alguns proprietários, não coloca, tá tranquilo, eu gosto de pagar de uma vez só, porque aí eu fico seguro. Beleza. Então, nos contratos de vocês também tem que ser analisado para ver se dentro dessa negociação vai estar incluído o imposto ou não. E, óbvio, quanto a imposto, tem que se discutir. Agora, nós tivemos toda uma rediscussão da planta e uma rediscussão de cadastro e de área. E o que está caro, na verdade, não é o próprio imposto. O que a gente tem de valor mais alto é as taxas, a taxa de coleta de lixo. Tem até uma proposição de um colega, João Leivas, que faz uma discussão em cima disso. Mas tudo pode ser muito bem negociado através do intermediador, que é a imobiliária. Eu entendo que a demanda é muito legítima, eu entendo que sim, esse transitar traz dinheiro para a cidade, traz movimento para a cidade, seja no mercadinho da esquina, seja todos esses nichos que tu falas, mas eu entendo que a problemática vai muito além do aluguel em si, do pagar o aluguel em si. Nós temos que ter uma discussão sim com o Cresci, aí como encaminhamento a gente fazer essa reunião com a delegacia, porque muito vai também das avaliações. As avaliações às vezes são inadequadas, e aí não sei como é o agir de todos os profissionais, e tem alguns clientes que não aceitam a avaliação. Alguns clientes que entendem que eu tenho um imóvel para vender de 2 milhões, aquilo não vale 2 milhões nem aqui, nem na China, nem nunca vai valer. Mas o cliente não abre mão. E tu vai oferecer? Vai, ninguém procura, porque ninguém acredita que aquilo vale a 2 milhões. Estou dando um exemplo de uma venda. Mas quem bota na cabeça daquela pessoa que é mais interessante tu colocar num preço adequado ao mercado e vender? E o locar é a mesma coisa, vai ficar 6 meses sem locar, tu tá perdendo dinheiro, tu podia locar por 200, 300 reais a mais, menos, 100 reais a menos. Então eu entendo que a flexão que vocês devem fazer é sim, através das intermediadoras imobiliárias, muito junto com a instituição, e que nós podemos dar, presidente, a título de encaminhamento, que eu acho que é interessante, uma segunda rodada de conversa, e daí falando com o Cresci, tentando ver com o Cresci se ele pode fazer uma formação / orientação para os corretores, corretoras e as imobiliárias, tipo um protocolo local, regional, para ser problematizado com a questão dos estudantes, porque sim, precisam ter uma atenção especial, inclusive com a questão da entrega, outras questões mais, porque tem muitas queixas disso também, na hora de receber, recebe de qualquer forma, muito tranquilamente, na hora de entregar, não consegue entregar nunca. A questão das condicionantes também, hoje em dia a gente tem tantas outras, não precisa mais 7 fiadores com 22 imóveis cada um, é uma coisa meio, porque quem vem de fora vai ter essa dificuldade, então tem outras formas de seguro-garantia, de carta-fiança, enfim, que está mais tranquilo de fazer. Mas a título de contribuição e de encaminhamento, eu entendo que as demandas devem ser discutidas junto com o Cresci, e também muito com o poder público, executivo / finanças, porque nós temos sim uma necessidade de rever o Código Tributário em vários pontos, que acaba influenciando indiretamente, não é algo que talvez consigam ver de pronto. E as intermediadoras, salvo engano, são 3 intermediadoras maiores, não é? De condomínio que nós temos. Dicom, Weber,
Só às Mas vezes. que muito tranquilamente pode ser no mesmo dia discutir com as administradoras. Eu me passei no tempo, mas a título de contribuição, presidente. Importante sua manifestação, vereador. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Pois não? Houve um fato novo aqui em Alegrete, nos condomínios, que é lá na Eurípides Brasil Milano. Foi feito o esgoto e essa taxa de esgoto aumentou R$80. Então, um condomínio de 150 passou para 230. E aí, então, afetou sensivelmente o bolso de quem paga. Isso está sendo um problema. Mas também já não é com as imobiliárias, é com a Corsã, né? O poder público, coisa e tal. Também das entregas dos imóveis, sobre os relatos ali, tem muitas situações no bairro Ibirapuitã de pessoas que fizeram apartamentos e eles próprios administram, e já soube até que, como são eles próprios, eles não arrumam muito e na hora eles querem que o aluno reforme. Comentários que eu tenho ouvido assim, de próprios alunos, inclusive. Então, são esses setores. As imobiliárias sempre se preocupam, exatamente, entregar bem para receber bem, né? Para manter o imóvel, como diz o vereador João, são apenas intermediários. E como intermediários, tem que fazer um bom uso disso, né? O princípio era isso, de momento. Bom, Ana. Tá. Vamos levar, então, trazer aqui, levando em conta essa questão dessa intermediação. O que eu proponho, que como... desculpa, Adriane, ok, como a Adriane falou, na imobiliária que ela faz parte, ela tem um padrão, precisa seguir um certo padrão. Então, eu proponho que as imobiliárias sigam o exemplo da imobiliária da Adriane e também diga ao proprietário, olha, mantenha a limpeza, mantém... o apartamento está fechado, não vou limpar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas tenta manter, pelo menos porque nós, alunos militares, eu digo isso pois o meu pai é militar, nós gostamos de ir até o local e ver como é. Teve uma vez que eu fui visitar um local que eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de barata. Se eu vejo uma barata, eu tenho crise de ansiedade. Então, eu cheguei lá junto com a minha mãe e o apartamento simplesmente tinha diversas baratas mortas, sapo, complicado. E a minha mãe tem pavor de sapo. Então, quem disse que eu voltei lá? Não voltei, não aloquei, não fiquei onde eu estava mesmo. Então, isso é um problema. Vou levar em consideração o local que eu vim. Eu sou natural de São Paulo, capital de São Paulo, e eu achava realmente que aqui fosse ser um lugar bem mais barato exatamente por ser interior, próximo assim da fronteira e tal. E aí, quando eu vim ver o valor dos aluguéis, eu quase dei um tiro no meu pé, porque eu quase desisti de vir para Alegrete. E eu só não desisti porque o que eu ia conseguir de vantagem aqui é o fato do meu pai ser militar. Aqui tem o hospital militar, então eu não ia precisar gastar com hospital. Mas também é só isso. A minha mãe ela é professora e eu não tenho emprego. Eu não trabalho porque os meus pais eles conseguem me manter aqui, mas eu tenho projeto de pesquisa, porque de alguma forma eu preciso sustentar o aluguel, porque não é tudo que eles conseguem também. E levando em consideração nós que viemos aqui para a universidade, a gente é adulto. A gente não quer ficar dependendo de papai para sempre, né? Se alguém quiser, pode se manifestar, porque acredito eu que ninguém quer. Agora, os que são locais daqui de Alegrete, tudo bem, cresceram aqui, nasceram aqui, etc., tudo bem. E eu dizendo isso porque, como eu estou ali na computação, eu fiz o levantamento dos alunos que entraram nesse semestre e a maioria deles que entraram são locais daqui de Alegrete. Eu não vi ninguém de fora, quase ninguém de fora. Teve, assim, o pessoal que veio de Uruguaiana ou de algum lugar aqui mais próximo que tudo bem. Agora, eu não vi mais ninguém vir falar, eu vim de São Paulo. No ano que eu entrei, veio gente de São Paulo, no meu caso, colegas meus também de São Paulo, capital, gente do Rio de Janeiro, conseguiu vir para cá. Só que esse ano não teve mais isso. Recebi queixas de professores de que alunos tiveram, assim, uma lista de alunos gigantesca que conseguiu passar com notas ótimas, excelentes e que não vieram. Por que não vieram? Porque os aluguéis são insustentáveis. O condomínio é insustentável. A gente está recebendo muitas notificações de alunos falando que o condomínio no site falam, é R$150 o condomínio. Sabemos que não é da imobiliária isso, que foi até o que vocês falaram. Não é a imobiliária que toma de conta disso.
é a administração de condomínio. Só que eles vão lá e colocam, é R$150. Isso aconteceu comigo. Falaram para mim que o condomínio era fixo e R$150 e agora eu tô pagando quase R$400 de condomínio e eu não posso me mudar, porque não tem para onde eu me mudar. Todos os lugares que eu vou visitar para poder ver se está em boas condições, não está. Está sempre muito sujo, janela quebrada, tem a porta faz um chiado horrível, você não se sente seguro e eu acho um absurdo pagar quase R$400 de aluguel em um local que não tem nada ao redor. Eu tenho que sair da faculdade, não é longe da faculdade, mas eu tenho que sair da faculdade de carro ou acompanhada com alguém, porque lá é muito escuro. E é uma queixa que eu também recebi dos alunos que eu posso trazer até aqui agora. A região ali da Unipampa é muito escura, é tenebrosa de escura. Tu tem medo de andar ali de noite. Já tivemos alunos que foram abordados por gente estranha, que isso aconteceu ano passado com uma colega minha que agora está fazendo mestrado, que um cara de canivete, com um canivete na mão, chegou perto dela e falou assim, que oração, por favor, com canivete. Imagina se ela tivesse tirado o celular do bolso. O que aconteceria? De onde eu venho lá, essas coisas normais. São Paulo é muito perigoso. Mas Alegrete não é um local perigoso, então a gente está cobrando pelo menos um mínimo de respeito, porque é uma coisa que tem faltado aqui na cidade também. Eu entendo que o nível de criminalidade, desculpa que eu tenho dicção ruim, é normal até aumentar, mas eu não acho que é importante, eu não acho que é muito pontual aumentar tanto, porque desde o ano que eu cheguei em 2022, se não me engano. É muito estranho você ver que antes tu conseguia andar tranquilamente de noite e agora eu não consigo voltar para casa se eu não pedir um garupa, um mob, um headset, não sei. É estranho, porque não tem iluminação, o pessoal tá, às vezes, assim, andando, você não sabe quem é, qual que é a índole, e normalmente a gente, assim, que vem de outro estado, já fica meio pegado, acha esquisito. Então, é importante levar tudo isso em consideração, passar para o proprietário, né, falar para ele, olha, é insustentável, desde que você faça isso, faça aquilo e tudo bem, mas pelo menos manter uma constância, um padrão, só isso. E sobre o condomínio, não sei se tem alguém aqui que representa condomínio, agora eu não estou me lembrando, mas é insustentável pagar tão caro num condomínio, que o relógio de água nem sequer é único, a energia também é cara aqui. Eu digo isso porque eu vim de outro estado, um estado que lá é bivolt, na maioria 110, mas é bivolt. Então, eu em São Paulo, morando com os meus pais, não pago R$250 de internet, ó, de energia. Aqui eu pago. É muito sustentável. Tem todos esses poréns. A gente precisa levar em consideração também as despesas fixas dos alunos e dos militares, porque sabemos que todos eles vêm para cá com o objetivo de pagar uma certa ali fixo. A gente já vem com isso. O mercado é muito importante, sabemos disso. Agora, daquele lado da ponte, abriu o Stock Center, aumentou os valores ainda mais, então fica mais complicado ainda. Mas ainda é difícil, e dizendo isso por conta do que eu recebi, do que eu ouvi dos alunos no geral. Então, eu acho que essa intermediação da imobiliária, principalmente dos administradores de condomínio, tem que ser um pouquinho mais rígida, ao menos isso, porque está realmente insustentável, levando em consideração muitos alunos que desistiram de vir aqui para Alegrete por causa dos aluguéis. Isso acaba não ainda tirando o mérito da Unipampa. Isso não tira tanto o mérito da Unipampa, que é uma faculdade boa, reconhecida pelo MEC, mas tira o mérito da cidade, porque o pessoal olha e fala, Alegrete, muito caro o aluguel, insustentável, não dá. É isso, presidente. Mais alguém gostaria de se manifestar? Nós vamos fazer os encaminhamentos, então. Pois não, mais uma vez lá. Fernanda? Microfone. Para o Luiz, né? O Luiz se assustou, mas, gente, eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu posso? Eu tô doido para fazer essa brincadeira. Posso, né? Pode. É que o Luiz veio do Uruguaiana para Alegrete, ele veio da vila para a cidade, gente. Que coisa, não? Estranhou, né, Evaristo? Bom, eu queria falar um pouco sobre a situação em que
como é que é o nome do... tu mesmo, João Manteiro, comentou como, por exemplo, a questão dos auxílios que a Unipampa pode nos dar, por exemplo, né? Como, por exemplo, a Casa do Estudante, e sobre a gente ter ido, por exemplo, atrás dos reitores aqui, da diretoria daqui de Alegrete e da Unipampa. Então, sim, nós fomos. Foi a primeira pessoa que nós fomos atrás. Eu, como coordenador de assuntos institucionais, como eu já falei, sou responsável pela comunicação do nosso diretório acadêmico com os docentes da Unipampa, assim como de forma externa, ou seja, tudo aquilo que envolve fora da Unipampa. Então, a primeira pessoa, a primeira instituição que nós procuramos foi a própria Unipampa, entende? Então, sim, nós fomos atrás sobre a situação da Casa Estudante e nós também podemos dar de exemplo o Plano de Permanência, que é um projeto da Unipampa para auxílio dos alunos a continuarem na faculdade, que aí tem diversos auxílios, como auxílio alimentício, auxílio transporte, auxílio moradia, que eu não vou negar que ajudam. Só que só eles já não está sendo mais o suficiente, é por isso que nós viemos atrás. Sim, da Prefeitura de Alegrete, dos candidatos, principalmente na época da eleição, que eu acho que é o melhor momento para debater esse tipo de coisa. Mas, enfim. Então... O que mais? Bom, mas eu acho que era... Ah, tá. E eu queria também comentar que... e aí não diz respeito a necessariamente a cidade de Alegrete, né? Mas, por exemplo, todo mundo sabe, infelizmente, alguns cortes e limitações e bloqueios que teve nos valores das universidades, as bolsas, essas coisas, que, repetindo, não é necessariamente algo que é culpa de Alegrete, obviamente, mas que também dificultam muito, né, de dar esse tipo de auxílio para os estudantes. Então, sim, nós procuramos a instituição, sim, nós tivemos retorno sobre a Casa do Estudante, sobre o valor do RU, essas coisas, esses gastos que nós temos por conta da instituição, mas, repetindo, não estão se mostrando ser suficiente. Então, repetindo, mercado muito importante, mas eu acho que a prefeitura, principalmente como responsável pela... que seria responsável da importância da estabilidade da população, pelo menos que se diz respeito da população aqui de Alegrete, eu acho que deveria sim tomar uma atitude, acho que deveria sim procurar um meio de tomar uma atitude, talvez não tão direta, talvez um pouco mais indireta. Então, vocês têm poder para isso. Eu acho que vocês são quem nós deveríamos procurar, entende? Então, é isso, mais ou menos isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado. Para o pessoal de fora que não entendeu, é que quase toda a fronteira oeste era município de Alegrete. Depois foram emancipando as cidades, né? Uruguaiana deriva, era parte do Alegrete e hoje é um município mais jovem do que nós, né? Então por isso que a gente brinca com os uruguaianenses aí de que eles são uma vila na gente. Pessoal, eu vou encaminhar então. Tem mais manifestação, Fernando? Não? Nós vamos encaminhar aqui então. Eu já tenho como encaminhamento da Adriane, né, uma reunião com as imobiliárias, com as empresas, com as administradoras, e eu tenho a palavra do secretário que vai trabalhar nesse sentido. Como encaminhamento do vereador João, nós temos a reunião com o Cresci, acho que é isso, João? A mesma, uma segunda rodada de conversa, então. Perfeito. Eu acho que a gente chama uma reunião em conjunto e aí debatemos esse assunto. Junto com o Cresci, com algumas imobiliárias, a gente faz uma convocação. Eu preciso dizer que Alegrete é uma excelente cidade para se morar. Eu morei décadas fora de Alegrete e conheço boa parte aí da região sul e digo para vocês, eu aqui hoje tenho 46 anos e me estabeleci aqui como a cidade que eu decidi escolhi para criar minhas filhas. Eu tenho duas filhas, uma com 16 e uma com 5 anos. Alegrete é uma cidade excelente. É uma questão cultural, né? As pessoas de Alegrete, na sua grande maioria, que tem recursos econômicos, eles guardam isso na poupança ainda, né? São muito conservadores no sentido. E a partir daí os seus investimentos também são dessa forma e tem essa dificuldade de negociar rápido, como a gente gosta de fazer. Então essa mudança, ela é salutar, ela é importante, mas ela vai precisar da participação de todos nós.
né, na conscientização por parte de quem recebe lá o investidor que tem um imóvel para alugar, na conscientização, o próprio trabalho de vocês, no choro, como diz o João, acho que isso é importante, né? E aqui, o que cabe a nós, a essa comissão, é ouvir. A gente trouxe o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, que cuida de toda essa parte, né? Tem um interesse como primordial atividade sua, o interesse ao desenvolvimento do município e fomentar isso junto com as indústrias, o comércio, enfim, e não perder pessoas que querem vir para o Alegrete, como disse aqui a Ana, né? A gente quer essas pessoas. A Alegrete é uma cidade, é um baita destino, como diz a secretaria, né? É uma cidade de braços abertos para receber as pessoas de fora. Somos um povo muito solidário e acredito que a gente pode, sim, com o passar do tempo, avançar nessas questões. São importantes para vocês, é importante para nós. Nós também somos nativos, a pergunta é uma palavra que o Ranilton usa bastante, nós somos nativos do Alegrete, mas nós também locamos prédio, né? A gente também tem isso. E a gente sabe que alguns imóveis têm um valor exatamente bastante elevado, né? Tem alguns locais de Alegrete aqui que o metro quadrado é mais caro do que o metro quadrado em algumas capitais, em centro de capitais aqui do Brasil, né? Se você tem 2 quadras da Andrada, se vocês forem ver o valor dos aluguéis ali, é de cair para trás. Mas é uma realidade do Alegrete e que a gente precisa trabalhar para, de uma certa forma, driblar esses entraves e poder, como diz o vereador João, né, propor aquilo que está dentro do nosso alcance para a gente poder atingir para podermos atingir os nossos objetivos. Falando em atingir objetivos, eu acho que essa comissão atinge o seu objetivo hoje, que é ouvir vocês, trazer aqui junto a representação do Cresci, agradecer Bom, eu já vou abrir a palavra para os vereadores, tá? Então, eu acredito que como comissão a gente faz esse papel que é de ouvir vocês, trazer o secretário para ouvir junto, né? Para a gente não ouvir sozinho. O secretário vem e ouve junto. Agradecer as empresas que estão aqui, né? O Fonter, o próprio João, lá atrás, os colegas aí que são corretores, né? O próprio Cresci. E a partir daí a gente propõe, então, uma segunda rodada, já dessa vez coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas com a participação da comissão, que tem esta e outras tantas atividades, compromissos nesse período, que também começa a ser um período eleitoral de alguns meses. Para encaminhamento, vereador João Monteiro, na sequência, vereador João Leivas, e a gente dá a palavra final ao secretário. Eu estava recordando uma situação, uns estudos que eu estava fazendo, verificando algumas ações com a questão catástrofes e quando a gente discute aluguel social, porque tem que ser repensado de uma forma diferente o aluguel social. E daqui a pouco a gente pode criar isso, a gente pode criar via secretaria, via um programa mesmo, uma política pública de desenvolvimento e discutido muito bem acertado entre os entes, para a gente discutir um tipo de um aluguel estudantil, um selo específico, para as imobiliárias saberem que aquele tipo, até determinado padrão, até determinado valor, a exemplo, para a gente poder discutir, inclusive com o Cresci, autorizarmos a fazer uma taxa fixa, baixar a comissão naquele tipo de imóvel, exemplo, com o poder público, e aí com uma certa delicadeza, porque a gente tudo que faz, querem atacar o IPTU, tudo que é tipo de projeto, enfeitou para o Natal, não tem que pagar IPTU, e tem coisas muito interessantes, muito legais, os sistemas de ambientais, seja pela fotovoltaica, seja por outras questões, tem legislações que prevêem isso, mas o IPTU é a principal fonte de renda da municipalidade, então a gente também não pode deixar que tudo influencie no IPTU, mas daqui a pouco sim, há exemplo do que estão sendo feito com os aluguéis sociais, quando para essas remoções de pessoas de catástrofe, o poder público tem interesse nisso, deixa de cobrar naqueles imóveis, pensar num percentual diferenciado, então que a gente conseguisse fazer que cada um diminuísse um pouquinho com alguma melhoria para isso, para a gente possibilitar que isso que se desse através desse tipo de selo, porque quando tu procurasse pelo aluguel X, tu conseguisse ver no teu cadastro quais que atendem aqueles requisitos. Inclusive, com esse diálogo Cresci / corretores imobiliários,
para a gente poder estabelecer quais critérios mínimos para que aquilo seja aceito. Daqui a pouco, imóvel que requer menor, a cliente requer menor garantia, menores problemas com a questão de entrega, alguns critérios, assim, não sei, estou pensando em algo para o desenvolvimento pensar, intermediando ouvindo as entidades, que a gente pode pensar daqui a pouco nesse selo, nesse tipo de padrão de imóvel, assim como o social, esse é o estudantil que tem características X e trazer uma economicidade direta, no caso, que não vai ser problema para nós se a gente não cobra 10%, cobra 8%, não vai ser um problema maior se o IPTU não for no padrão de tal, não sei, não vejo problemas, então eu acho que isso podia ser um encaminhamento, criar esse GT ou problematizar isso com a Secretaria de Desenvolvimento. Obrigado. Obrigado, presidente Itamar. Até acho que estou em sintonia com o vereador João, ele colocou uma ideia até muito mais aprimorada da que a gente estava pensando aqui como encaminhamento. Então fica essa proposição do vereador João Monteiro, acho que como uma das bandeiras principais, e além da continuidade, né, das conversas com os entes, tanto com as administradoras de condomínio, quanto com imobiliárias, poder público. Evaristo, dizer também que sobre a Corsã, que o senhor mencionou, a gente teve uma audiência pública justamente com a Corsã para ver sobre sobre a taxa de esgoto sanitário, e realmente vai ter esse acréscimo de 30% a 50% sobre o valor consumido de água, conforme a Corsã for colocando a tubulação de tratamento nas redes. Então, é algo que não tem como fugir, é uma lei federal, já foi tratado na Câmara e vai ter mais esse acréscimo ainda. Mas, voltando para o tema de hoje, acho que seria isso, e deixar também para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que procure também o Cresci e faça um estudo mercadológico para ver, tanto em Alegrete quanto na região, até para a gente ter um balizador de como o Alegrete está situado. A gente sabe que essa bolha, digamos assim, ela começou justamente com a vinda de todo esse aparato, com o Unipampa, com o desenvolvimento maior do município, teve essa elevação e até repentina. Quem trabalha com imobiliária sabe dos valores tanto para venda quanto para locação. Então, fica essa ideia também para a Secretaria. Seria essa a nossa manifestação. Obrigado. Vereador João, eu estava tentando não falar mais, preciso dizer, em relação à Corsã, essas taxas elas são bem preocupantes, e preciso dizer que não passou por essa casa. O contrato foi renovado com a Corsã, de um ato monocrático do Executivo, enquanto que essa casa precisava ter reavaliado esse novo contrato, porque mudou em mais de 100 artigos, né? Então foi um contrato novo. E quando estabelecido toda a rede conectada para tratamento, nós teremos 70% do consumo da água será o valor da taxa, que está estabelecido hoje. Até 70% Mas essa casa vai discutir isso no próximo mandato, com certeza fará essa discussão. Ficamos assim como encaminhamento, secretário? Bom, eu acho que a gente agradece as colocações, tanto do vereador João Monteiro, quanto do vereador João Leivas e do próprio vereador Itamar, e a gente faz o compromisso como secretaria, tá, de trabalhar com políticas públicas para que a gente possa trazer incentivos, para que a gente possa trabalhar em conjunto com o Cresci e com as imobiliárias, para que a gente possa achar alguma alternativa para que a gente possa reduzir, sim, esses valores, esses aluguéis, e conscientizar a população que quanto mais estudantes estiverem em Alegrete, a gente tende a desenvolver melhor o nosso município. Então fica esse compromisso da secretaria, e amanhã a gente já está dando continuidade já na propositura da reunião com o Cresci e com as imobiliárias. Perfeito. Sendo assim, nós agradecemos aqui aos nossos assessores, né, assessoria de plenário, pessoal da técnica, jornalismo, o nosso diretor, Sérgio Prates, né, sempre aí prestativo às agendas aqui da comissão, nossa sempre eficiente assessora, né, Fernanda Canto Mota, que cuida de todas as comissões permanentes aqui da casa, assessoria do vereador Anilton Oliveira, a Nayane, com a gente aqui, pessoal
que fez a acessibilidade, né, em Libras. Muito obrigado a todos vocês. Espero que dentro de breve a gente possa se encontrar em uma próxima reunião. Como eu disse, dessa vez já agendada e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas nós continuamos acompanhando como comissão o trato que vai se dar a esta pauta. Nós temos 48 horas ainda, a partir de hoje, para que vocês possam encaminhar de forma escrita, aqui no protocolo da casa, algumas sugestões sobre o que foi debatido aqui hoje, e em 72 horas estará disponível para os senhores a ata desta reunião, tá bem? Juntamente com a lista de presença. E o pessoal de fora que quiser assistir depois ou encaminhar para alguém, está sendo gravado, está filmado e está disponível no Facebook da Câmara, tá bom? Muito obrigado a todos, senhoras e senhores, boa noite, e que o Grêmio vença, né?